Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Capacita-me. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e sempre no link dos comentários, tem um link ali para você entrar em contato comigo e também um link para você baixar os PDFs do nosso primeiro Capacita-me. Então nós estávamos falando sobre orar, né? Orar, sobre ler a palavra de Deus, sobre manusear a nossa Bíblia. Então, essa é a intenção também desse nosso primeiro Capacita-me. Se na sua igreja, porventura, não tenha nenhum momento, nenhum dia da semana que se tire ali para fazer um estudo bíblico, né? Ou que tenha, mas que talvez você não consiga participar por conta de trabalho. Então, né, nós estávamos falando sobre isso, porque muitas pessoas entram aceitam Jesus, conhecem o Evangelho, né? Vão ajudar ali. Nós estamos aqui falando sobre departamento infantil, né? E alguns não sabem a divisão da Bíblia, as divisões dos livros da Bíblia. Então, né, nós não sabemos tudo, mas alguma coisa ali a gente tem que saber pelo menos o básico, né? Então, através de você se preparar, não copia e cola, né? Mas você se preparar, você vai conhecer muitas histórias da Bíblia. Então, vamos supor que você fica escalado aí 1, 2 vezes na semana, dando aula, né, para as crianças. Olha quantas coisas você vai aprender. E nós aprendemos, então, muitas pessoas aprendem lendo, né? Algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras vendo. Isso tudo é um conjunto, né? Eu aprendo muito ouvindo. Então, eu leio, daí eu ouço, já implemento, e eu vejo. Então, todos são assim, daí tem as porcentagens. Alguns aprendem mais olhando, outros aprendem mais lendo, outros aprendem mais ouvindo. Mas você aprende muito, muito, muito mais ensinando. Então você vai ensinar. E como nós ensinamos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, se você abre a sua Bíblia, se você pesquisa, se você lê, se você faz as suas anotações, quando você vai passar ali para as crianças, o Espírito Santo te ajuda a lembrar e também coloca algo no seu coração e você vai ver que ali, né, naquela salinha com aquelas crianças ou na ministração, você está ensinando aquilo que você se propôs ali a ensinar e foi buscar conhecimento, e você percebe que Deus começa a falar fortemente ao seu coração e você percebe o agir de Deus na sua vida primeiro. Então, não é só uma aulinha, não é uma salinha, não é só uma pregaçãozinha, como algumas pessoas dizem. É só um cultinho de criança. Não, eu falei cultinho porque é da criança. E muitas vezes você sabe que o coração daquela pessoa não é isso, né? É apenas um cultinho, que lá nem é culto. Mentira, né? Mentira. O Espírito Santo fala dentro daquela salinha, o Espírito Santo fala no culto infantil e nós sabemos disso. Então, nos preparar, pesquisar, orar, ler a Bíblia, certo? Então, Deus fala conosco, né? Deus fala através da palavra dele ao nosso coração. Então, nós vamos aprender, né? Quando nós estamos buscando conhecimento, nós vamos aprendendo ali a palavra de Deus e ela vai falando conosco. Então, na outra vocês viram um recurso, que aquele recurso é meu. Esse recurso aqui, vou colocar aqui, é da tia Cici, né? Um recurso pago. Então, ele não é disponibilizado, ele é pago. Você pode procurar as redes sociais da tia Cici e adquirir este recurso, né? Então, aqui nós vemos Jesus, a viúva, e ela perdeu o seu filho. Então, aqui é o mesmo raciocínio daquele outro vídeo. Então, nessa letra V aqui, então nós vamos, Jesus, a viúva de Naim, ele passa, se compadece, sente uma compaixão e devolve a vida ao filho da viúva. Então, onde havia um caixão, agora tem vida. Então, o que eu vou fazer? Então, olha só, esse recurso dela tem várias histórias, assim como aquele outro recurso que a gente viu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aonde está na Bíblia, né, sobre Jesus ressuscitar o filho da viúva. Então, eu vou ler. Sempre o mesmo processo. Você sabe, vai lá. Eu tenho aqui anotado. Não tenho anotado. Vou procurar, né? Então,
procura, deixa suas anotações. Como eu disse, depois sempre que você passar lá, o que é isso aqui anotado? Ah, filha, Jesus ressuscitou o filho da viúva, perdão. Então, olha só, então veja, né? Então você está se preparando para uma aula para as crianças. E aí aquilo vai falando com você. Depois, nesse recurso da tia Cici, nós temos aqui a ressurreição, né? A cura da filha de Jairo. Então, o que eu vou fazer? Vou ler a história, né, da filha de Jairo. E aqui ela vem, ó, e aí você vai fazer uma contação de história, né? E aí ele chora. Tá vendo aqui, crianças, ó? Olha, Jesus tá consolando Jairo. Jairo tá tão triste. E no caminho, né? E no caminho, alguém vem e fala: ai, não incomoda mais Jesus. A menina morreu. E aí todos, né, tristes, Jesus, eu ainda vou com você. E aí Jesus vai, quando ele chega, ele fala: a menina não morreu, a menina está dormindo. E todos que estavam ali, na sua grande maioria, dão risada de Jesus o Cristo. Mas ele fala: ó, põe esse povo para fora, fica só aqueles mais íntimos. Então que possamos ser íntimos de Deus. E quando ele fala: Talita cumi, menina levanta, ela abre os seus olhinhos. Então eu já li essa história na Bíblia. Aí nós vamos, né, eu estou usando este recurso aqui como exemplo. Então, vida, né, que vai ser essa a palavra que vai se formar. Então, Jesus, aí aqui é a história de Lázaro. Lázaro morreu, as irmãs mandam avisar. Tia Michele já ouviu um monte de vezes a história. Quantas vezes você leu na sua Bíblia? Uma, duas ou nenhuma. Eu só ouvi. Então ouça, né? Sim, mas leia na sua Bíblia. Então, a nossa base bíblica do nosso primeiro Capacita-me, Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo, a parte A, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos assistir pregações, mas o mais importante, abra sua Bíblia e leia na sua Bíblia, tá certo? Olha, mas eu não tenho muita sabedoria, tia Michele. Eu não sou assim, sabe? Eu tenho uma dificuldade. Tira um tempinho, né? Jesus também não tá vendo se a gente tem ali uma leitura, né? Ou se a gente engasga nas palavras. Ele quer que nós estejamos ali, né? Firmes com ele e pedir conhecimento, né? O Senhor dá com alegria aquele que pede conhecimento, aquele que pede sabedoria. Então, mas eu não sei explicar como o pastor, como aquela irmã falou. Ninguém está pedindo para você explicar neste momento. Está pedindo para você abrir a sua Bíblia e ler essa história na sua Bíblia. Então, mas veio uma pregadora. Ela contou, né? Um pregador contou a história de Lázaro da ressurreição. Mas que eu já ouvi um monte de vezes. Quantas vezes você leu na sua Bíblia? Então, vamos ler. Tá? Daí, olha quanta coisa você, tá vendo? Então, olha quanta coisa você pode falar, né? Você vai falar da história, que eles eram amigos de Jesus, e aí Marta e Maria, e aí quando Jesus chega depois de 4 dias, o mestre chega lá, né? E ele chama e Lázaro vem para fora. E aí, você vai ver por que 4 dias. Então, tem esses questionamentos, por que 4 dias? Porque naquele tempo a lei, né, a pessoa podia voltar à vida, entre aspas, em até 3 dias. Ao 4º dia já não era mais possível. Então, se Jesus chega e chama Lázaro para fora, no primeiro, no segundo e no terceiro, não iriam dar crédito para Jesus. Então, Jesus esperou o 4º dia e Lázaro estava, né, já cheirando mal. Então, nós hoje, quando tem, né, constatou o óbito, perdão, constatou o óbito. Então, hoje tem aquele aparelho que é bem complicado para escutar os batimentos. Tem aqueles, né, que são eletrônicos, que aparecem no telão os batimentos. Então, você já viu um filme que faz pi, aí morreu, não é? Então, né, nós temos vários meios de saber que a pessoa morreu. E aí essa pessoa, ela vai para o IML ou ela vai para uma funerária. E lá ela é preparada. Então, hoje, não corre-se o risco, né, não 100%, mas bem, né, efêmero isso, né, mas da pessoa ser enterrada viva.
Mas há muito e muito tempo atrás corria esse risco, porque às vezes a pessoa estava só com um batimento bem fraquinho e falava, morreu. Por isso que existe o velório, né? Então, na verdade, a origem do velório é essa. Colocava-se ali em cima da mesa e deixava lá. Então tinha que velar aquela pessoa. Então a pessoa estava ali velando e não era como nós, chegou às 8, 5 horas, 17 horas enterra. Não, era um tempo. Então quando começava a inchar, a ter um mau cheiro, bom, a pessoa morreu mesmo. Aí que se iriam enterrar, né? E no tempo de Jesus era 3 dias. Então em 3 dias aquela pessoa podia ressuscitar, né? Vamos colocar assim. Então por isso, por que Jesus chega ao 4º dia com ele já cheirando mal? Então vejam que aqui nesse recurso, geralmente, nesse recurso ele tá até com as faixas, né? Que aí quando ele fala, quando Jesus chama, ele já vem. Então, usando esse exemplo aqui também, desse visual da tia Cici, eu tenho vários visuais dela, tanto um de Jerusalém, que é uma história muito boa, que eu demorei 3 meses para fazer, tanto para poder, que eu não podia imprimir, aí eu copiava, espelhava na TV e copiava. Fui fazendo isso. Depois, como eu tenho problema nas mãos, tinha que recortar de pouco. Depois, para comprar também o EVA que eu precisaria, né? Então, eu tenho Jerusalém, ele tem um estudo bíblico, né, ali. É só para você ter uma base de cada letra, como eu falei para vocês. Esse aqui, ele não tem. Ele é só o visual, né? E só se ela colocou agora também, não tem as videoaulas. Então, você olha lá e vai fazendo aqui, né? Mas quem já comprou no canal da Tia Cici, tem muita coisa ensinando a gente a trabalhar com EVA. Então você vai... Então assim, não tem esse estudo bíblico e nem esse esboço, né? Então você vai ali e você procura, né? Então não vai ficar... Às vezes fala assim, eu só quero se tiver o estudo. Pesquisa, né? E aqui a letra A. Então Jesus maior, né? Ó, o maior sacrifício por nós, ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. Então, aí eu vou ler aqui também todo, né? Dá pra gente ler um evangelho todo. Então, olha quanta coisa eu li. Agora, se eu só pesquiso, vou lá, copio e colo. Então, por isso que nós somos um pouquinho contra o copia e cola, tá bom? Talvez... tia Michelle, tava esperando muita coisa, esperando contar história, mas leia. Leia a sua Bíblia, pesquise, sabe? Leia a sua Bíblia, se capacite aqui no YouTube mesmo. Vai pesquisando, tem a tia Kelly Gianni também, tem tanto material gratuito, tem tanto vídeo aula, né? Tia Adri Zimmermann, dessas tias que tem, tia Vandinha também tem o Acerbe. Então, olha só quanta coisa a gente pode se capacitar. Aqui, outro visual. Jesus disse, eu sou. Então, eu peguei aqui, ó. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu tenho até... Peraí, pessoal. Tem até uma luz aqui, ó. Então essa luz, que é uma lanterninha em formato de lâmpada, né? E eu falo, Jesus é a luz do mundo. E olha só, viu? Quem não lê a Bíblia vai, ó, ficando fraquinho até que apaga. Mas a gente lê a Bíblia e volta, tá bom? Então aqui Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Nesse recurso tem os versículos. Então, tem aquele versículo lá, você vai ler aquele versículo somente? Não, você vai ler o contexto. Você vai ler antes e depois, tá bom? Então, então vejam que recursos que você tem. Através do recurso que você tem, quantas histórias da Bíblia, quantos livros da Bíblia você vai acessar. Vamos colocar assim? Jesus disse, perdão, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a ressurreição e a vida. Então, olha só, para eu poder usar só este recurso, quantas passagens bíblicas eu não vou ler, né? Quantas coisas eu não vou aprender. Então, quando eu chegar lá na salinha com as crianças com esse livro aqui, né? Esse livro, e aí que você tiver aí, ó, a lâmpada, você vai chegar, mas você já vai chegar sabendo, você vai chegar aprendendo para você, porque em determinado momento você pode falar, ai, que escuridão parece que está a minha vida, mas Jesus é a luz do mundo.
Jesus é a porta e a porta é estreita, né? Porque eu poderia vir aqui, pessoal, isso existe, vai ter aqui também no nosso canal, mas esse primeiro Capacita-me, eu gostaria que a gente parasse, pensasse e refletisse, meditasse, colocasse no nosso coração, na nossa mente, que nós temos que aprender a manusear a nossa Bíblia, nós temos que aprender a palavra de Deus. Outra dica, de Michele, eu falei para vocês, eu gosto de ler, mas eu gosto também, ó, de ouvir. E às vezes eu tô ali fazendo alguma coisa e eu coloco pregações para ouvir, ministrações para ouvir, né? Então eu peço que você coloque aí pregação expositiva. E eu vou falar alguns nomes para vocês. Hernandes Dias Lopes, Josué Brandão. Quem tiver coragem aí, assista e ouça Paulo Júnior, né? Não é fácil. Aparecida Borges, Osiel Gomes, Rafaela Nascimento, né? Então, esses é o que eu estou dando essas dicas para vocês, né? Até mesmo coloquei lá no grupo sobre temperamento do pastor Josué Brandão. Então, são pregações expositivas. Ou seja, talvez se você não estiver acostumado, quando você vai ouvir, não vai ser muito legal, porque não vai ter aquela profetização o tempo todo, vai ter, mas diante da palavra de Deus. Porque também é igual eu falei, às vezes a pessoa cai num lugar que só tem isso, só tem movimento, e não tem a palavra de Deus. E aí ela vai ensinar para as crianças, eu sou a luz do mundo, mas ela não vai saber onde está escrito. E aí, nesse PDF aqui vem o versículo, mas aí mesmo com o versículo a gente tem que ler o que vem antes e o que vem depois, ver em que contexto ele está, porque muitas pessoas têm usado alguns versículos isolados e interpretando de forma inadequada, né? Então, como eu falei, né? Então, às vezes você também estava assim, ai, vai ser tão legal, vai ser... E aí a tia Michele só tá falando disso. Aí vai acabando a animação, mas não. Ó, vamos ler a palavra de Deus, tá bom? Porque eu acho isso importantíssimo para as nossas crianças que vão receber algo da gente, né? E também, pensa aí na escola, né? Não sei se você tem filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, ou crianças ali, né, que você tem no seu convívio, você vai querer a melhor escola para ela, né? Então, não só eu falo particular, né? Escola pública também. E aí tem aqueles professores que você fala, aquele professor sim, aquela... não é? Então, como você pensa assim nessa forma na escola? Então, essa é a melhor escola, tem ali um melhor alimento, os professores são bem habilitados, são professores que têm amor pelo que fazem, são professores que se capacitam. Então, aqui tá ótimo para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, né? Então, a gente quer isso. Então, nós como professores e professoras de educação cristã para as nossas crianças, nós como tia e tio do Ministério Infantil, nós temos que pensar nisso, pensar o melhor para os nossos pequeninos. Então, quando eu estou aqui falando para você isso, que talvez seja, eu queria algo mais assim para me ensinar, né? Você vai aprender. Tem vários mecanismos, mas nós, né, o nosso primeiro aprendizado é a palavra de Deus. Então, como que eu vou passar com excelência para as crianças se eu não sei, pasmem, isso acontece, que a Bíblia é dividida entre Novo e Velho Testamento, Antigo e Novo Testamento. Então, imaginem só, né? Então, como nós falamos aqui no vídeo anterior, sobre a história de Ana e tia Michele, eu não sei onde está escrita a história de Ana. Não tem problema, pesquisa, né? Pesquisa, não deixa para ver só ali naquele papel. 1 Samuel, tá aqui, agora eu... Não, e agora eu já passo aqui para as crianças. Às vezes vai ler lá só naquele horário. Não, quando você chegar lá com as crianças, quando você abrir sua Bíblia, você já sabe onde tá, já tá anotadinho, já tá marcado. Nossa, como que a tia e o tio abriu rapidinho a Bíblia, né? Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, né? Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. E também para tirar isso que as pessoas acham, que a gente pega um visual, né? Vou pegar aqui, pega esse visual e pronto, um visual, uns potinhos de doce, e é só isso que a gente faz, e não é. Só que nós também, do Ministério Infantil, temos que tirar isso da nossa mente. Não é só isso, nós temos que saber o básico,
né? E o básico que eu falo é ler a Bíblia, é saber onde estão os livros da Bíblia, é saber, é conhecer. Então, eu vou falar sobre a ressurreição, vou escolher em qual evangelho eu vou ler, porque está nos 4 evangelhos. Né? Então, ali outra história. Então, aqui nós usamos aqui no vídeo anterior. Então, eu vou lá contar essa história aqui, mas eu já estou sabendo dela, eu já sei onde está. Eu já sei onde está a história de Elias. E sabe, Elias teve tanta... Ele tem esse relacionamento com Deus, e isso vai falar o nosso coração primeiro, certo? Eu já contei e contarei sempre que possível, né? Nós usamos os coraçõezinhos, né? E a gente fala, o coração sujinho, Jesus chegou e limpou. E ali meu coração amargurado, rancoroso, e estava muito difícil de sair aquilo, sabe? Aquela sujeirinha que tem naqueles coraçõezinhos, parece que eu via o meu. E quando Jesus entra, ele limpa, né? E eu com esses 2 corações na mão, segurando assim, né? Segurando e mostrando para as crianças, olha, esse coração aqui não tem Jesus, esse aqui tem Jesus. E você vai, não, mas falando com as crianças. E ali o Espírito Santo falando assim para mim, tia Michele, tá falando de Jesus. Tia Michele, e Jesus não tá no seu coração, não? Aí eu, não, Jesus tá no meu coração. Crianças! Mas e por que essa manchinha não sai? E aí eu comecei a chorar, porque aquela manchinha, eu falei, mas essa manchinha foi muito difícil, doeu demais, né? Só eu sei o tamanho que doeu, mas Jesus sabe, Ele conhece a nossa vida. E naquele momento eu ainda quis argumentar que eu não queria perdoar de jeito nenhum, porque, olha só, porque ao invés de vir me cobrar isso, por que não vai lá levar uma consequência para essa pessoa que me fez isso? Né? E foi uma pessoa muito próxima a mim, muito, muito mesmo. São as feridas maiores que nós temos. E eu queria argumentar, e no meio da argumentação, e eu ali com meus visuais toda colorida, eu falei, realmente, como se eu não... Daí não tem argumento. Se eu quero levar a palavra do Senhor, tem que perdoar. Então não é que a gente se torna uma pessoa assim que nada nos abala. Só que daí tem uma escolha. Ou você não perdoa, fica com seu coração sujo, né? E beleza, e vida que segue esperando a vingança, verdade, né? Ou você abre mão, deixa Jesus limpar. Porque se você não limpar, você não pode levar a palavra de Deus para as crianças. Então, eu coloquei lá no grupo sobre os temperamentos. Então, talvez você me ouça e fale, nossa, tia Michele, mas porque para você, né, fez de manhã, de tarde, nem lembro mais. E para o colérico, né, tanto que vocês vejam Paulo era colérico. Então, quando, acho que foi João Marcos, se eu não me engano, ele abandona lá e Paulo se irrita com ele e fala, não quero, e para mim ele não presta mais. Vamos colocar assim. E depois de muito tempo, Paulo fala atrás porque ele é muito útil ao evangelho. Mas olha quanto tempo. E Paulo teve seu temperamento transformado, né? Então, procure também, pesquise sobre temperamento, que você vai se entender melhor, entender o próximo melhor também, e até mesmo as suas crianças, né? Mas esse exemplo, né? Eu sempre vou guardar ele comigo, porque eu estava ali ministrando com o coração sangrando mesmo, né? Teve vários momentos que eu fui chorando, né? Chega lá, passa tudo bem, porque tem que estar, porque a palavra de Deus tem que ser ministrada, mas com aquela mágoa, até que um dia, né? Então Deus também ele vai trabalhando, né? Até que um dia, né? O Espírito Santo fala assim no meu coração abertamente. E aí eu, mas o senhor não tá vendo, né? Que a gente faz igual o Jonas. O senhor não tá vendo que eu tô magoada? Que eu tô triste? Que essa pessoa fez tudo isso comigo? Sendo que eu só fiz o bem pra ela. E olha como que ela é próxima de mim. O senhor não vai fazer nada. Aí eu pensei, bom, se eu carregar essa mágoa, eu não posso falar de Jesus. E a minha vida é falar de Jesus. Então, temperamento sem temperamento, com rancor sem rancor, tem que sair. E ali eu trabalhei com as crianças sobre Jesus entrar no coração, e eu falando com as crianças e orando para as crianças, orando por mim também. E eu creio que nos coraçõezinhos delas Jesus passou o sabão, ficou tudo limpinho. E no meu também. Então, nós usamos, passa o sabão, limpa. E eu falei, Jesus, limpa o meu coração também. Então, olha a importância. Então, às vezes, isso numa ministração, talvez isso será dentro da sua salinha.
né? Você vai falar sobre, olha, aqui tem o pão da vida, né? E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, né? E às vezes você está ali olhando, Jesus vai falar com você. Às vezes você está numa situação que você fala, se eu pensasse, nem aqui eu estava, não é? Eu estaria chorando nos cantos, né? Mas Jesus fala conosco. Então, olha só, que maravilha. Então, nós temos que estar firmes perante o nosso Deus, nós temos que estar ali, né, e firmes na palavra do Senhor. Não é só firme de erguer a mão, de estar naquele movimento, é quando acabar aquele movimento. Então, veja que eu não sou contra, né, porque muitas pessoas quando... então você não acredita. Não, olha, Jesus, né, o Espírito Santo, Jesus tocou no meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, né, que eu não... Essa mancha aí, Michelle, essa mancha não quer sair, né? Então Jesus trabalhou na minha vida, ele fez um mover, né? Crianças são batizadas com o Espírito Santo, mas isso tudo dentro da palavra. Leia a palavra, abra a palavra, né? Medite na palavra de Deus. Então, que nós possamos entender isso. Quando você entender isso, aí você vai aqui no YouTube mesmo, você vai pesquisar, você vai se interessar, você vai ouvir, sabe? Tá fazendo um recurso, recortando alguma coisa, ouvindo a palavra de Deus, tá fazendo seu serviço, põe uma pregação aí do Hernandes Dias Lopes, tia Michelle, mas então do Osiel Gomes, né? Quando você tiver em dúvida de alguma coisa, coloca o Paulo Júnior, que a gente perde a dúvida de tudo, né? Ou Aparecida Borges, ou Rafaela Nascimento. Então, esses são os que eu ouço, né? Tem outros que eu ouço também, mas esse Josué Brandão. Então, sempre são esses, eu vou intercalando, né? Lógico, eu escuto outros, né? Alguns outros, mas esses são ali, né? Pesquiso, tem acho que Jander Margalhães também, que é bom, olha só. Então, tem tantos outros que eu vou assistindo. Então, e ouvindo. Às vezes eu tô limpando a minha casa e coloco lá, porque aquilo ali vai entrando, sabe? Aquilo ali vai entrando. Então eu vou falar sobre Jesus é a luz do mundo, né? Eu vou ouvir aqui, eu vou falar sobre a oração de Ana para as crianças, mas antes eu vou ouvir para mim. Então estou ouvindo enquanto estou fazendo ali meu serviço, varrendo, limpando, cozinhando. Depois, com o tempo, eu sento, leio onde está na minha Bíblia. Então, que nós possamos fazer isso. Então, nas nossas próximas aulas, serão mostrando alguns PDFs que vai ser disponibilizado para você poder falar aí com as suas crianças, tá? Então, mas pensem nisso, pensem com carinho e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aí falar sobre o Evangelho de Cristo para as nossas